Muitos, né, não estão podendo ir às igrejas por conta assim, de não, tipo, minha filha que não pode ir por conta de criança, da Giovana, outros porque estão com medo ainda da doença e algumas pessoas não estão conseguindo, né, ter esse momento dentro da casa do Senhor. E aí muita gente está fazendo as lives, né, e a gente está assistindo algumas e é bem legal porque é uma forma de Deus falar através dessas pessoas. E aí Deus me deu, né, esses versículos e eu acordei com isso no meu coração. Eu vou compartilhar com vocês. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas dessas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não os viram. E ele lhe disse: Honestos e tardios de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles ali à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu-lhe. Abriram-se então os olhos e conheceram. E ele desapareceu. E disseram uns aos outros: Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria a escritura? Oi, Cláudia, que delícia ver você aqui. Então, eu não estou me importando com a quantidade de pessoas que vai estar, mas o que Deus está falando ao meu coração, que está ardendo dentro do meu coração de falar. Aqui nós estamos falando, aleluia, de 2 discípulos que andaram com Jesus. Eles estavam no caminho de Emaús, né? Que fazia assim cerca de uns 10 quilômetros, né, da cidade de Jerusalém. E eles estavam naquele caminho. Eram 2 discípulos anônimos, assim como nós, que somos anônimos, que não temos nomes, que não temos um nome renomado por aí, né? Mas Jesus não falou para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura? Então nós temos que fazer isso. E ali aqueles homens estavam andando aquele caminho e Jesus se chegou até eles. Havia acontecido a crucificação,
mas já havia acontecido a ressurreição de Jesus. Só que eles estavam andando muito tristes. E quando Jesus se aproximou deles, eles estavam com os olhos fechados. E eles não reconheceram Jesus. Assim acontece conosco. Nós estamos no caminho, nós estamos às vezes dentro da igreja, andando com Jesus, aleluia. Mas nós não conseguimos enxergar as maravilhas de Jesus. Aqueles homens estavam assim, como que cegos. Apesar de terem falado para eles que Cristo havia ressuscitado, que ele já não estava mais no sepulcro, porque aquelas mulheres que foram até lá viram, né, que o corpo de Jesus já não estava mais ali, mesmo diante de todas as promessas, de tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer, mesmo assim aqueles homens que tinham andado com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles não acreditaram, eles não confiaram e eles se entristeceram. E ali eles seguem o caminho, e quando Jesus pergunta para eles por que eles estavam tristes, eles respondem: mas tu é peregrino? Tu não sabe o que aconteceu? Os poderosos da cidade mataram Jesus, ele que vinha como nosso Messias. E aí eles não conseguem enxergar que todo o tempo Jesus estava ali. Eles não conseguem perceber que as maravilhas estavam acontecendo. Eles não conseguiam entender que as promessas estavam acontecendo e que estavam se cumprindo. E assim somos nós. Nós lemos as Escrituras, nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos sempre achando que estamos falando com Deus, em comunhão com o Senhor, mas a gente desanima, a gente fica triste, a gente se abate, a gente quer deixar a obra, a gente pensa em largar tudo, a gente arruma desculpa para não estar dentro da igreja, a gente arruma desculpa para não estar em comunhão com os nossos irmãos, a gente arruma pretexto para não estar fazendo as coisas que o Senhor manda. E aí, esses homens continuaram caminhando e contando para Jesus como se Jesus não fosse Jesus. Eles continuaram conversando e falando, né? Mas aqui diz... vocês não sabem o que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles têm consciência do que Jesus é na vida deles. Eles têm consciência do que Jesus fez na vida daquele povo, né? Enquanto ele estava ali no meio deles. Eles sabiam, eles tinham consciência. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, aqui a gente vê a falta de esperança daqueles homens. A gente aqui vê a falta de esperança. É assim conosco também. Na primeira investida do inimigo nas nossas vidas, a gente se desanima, a gente se abate, a gente fica sem esperança. Agora, com essa questão da pandemia, muita gente desempregada, muita gente dentro de casa cheio de problemas familiares, de pessoas doentes nos hospitais, dentro de casa, e aí falta a nossa esperança. A gente fica olhando e fala assim: meu Deus, o que vai ser da gente? Esse ano de 2020 só tem acontecido coisas ruins, só tem acontecido coisas que nos deixam abatidos para baixo, a gente sem dinheiro, pessoas conhecidas, amigas, parentes, pessoas que estão próximas da gente morrendo, doentes. Não só doentes no corpo físico, mas doentes na alma, doentes no emocional. E aí a gente fica assim abatido mesmo, desanimado, chateado. E a gente não consegue enxergar Jesus ao tempo todo do nosso lado, falando conosco, nos mostrando o que a gente tem que fazer, nos mostrando o caminho que a gente tem que seguir. A gente está caminhando para Emaús, mas sem direção nenhuma, sem perceber que Jesus está o tempo todo ali conosco. E aí nos falta esperança. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam.
nas quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Isso aí é falta de sensibilidade nossa. Jesus está falando com a gente e a gente está insensível à voz do Espírito Santo. A gente está tão preocupado com os nossos problemas. A gente está tão preocupado com as coisas que nos estão nos afligindo, que nos estão querendo nos abater, que está tentando tirar a nossa graça, que a gente perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala baixinho com a gente, ele fala com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, e você tem que estar sensível à voz dele, porque ele não chega gritando, ele não chega esbravejando. O inimigo é que faz isso. O inimigo chega arrombando porta, empurrando a tua porta de qualquer maneira, sabe? Ele entra na sua vida como um trator destruindo tudo que ele vê pela frente. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vem falando com você todo dia, toda hora, todo instante. Basta você estar sensível à voz dele. Ele está ali falando: minha filha, meu filho, eu estou aqui, o que você precisa? Esteja disponível para ouvir minha voz. Esteja sensível, porque eu vou falar contigo. Aleluia! Ele vai falar para você o que você tem que fazer, como que você tem que proceder, como que você tem que se portar. Às vezes a gente abre as portas da nossa casa para coisas que não vão edificar em nada a nossa vida. A gente deixa de ir para a igreja para ver uma novela. A gente deixa de ir para a igreja porque está chovendo. A gente deixa de fazer a obra do Senhor porque, por qualquer motivo, a gente deixa de fazer as coisas para o Senhor. Anteontem estava chovendo, estava um frio tremendo. Mas teve gente que com certeza foi para alguma festa de aniversário, algum casamento, mesmo que seja nesses dias de pandemia. Mas, oi Renata, paz do Senhor, minha amada. Glória a Deus pela sua vida, Renata. Estou muito feliz porque você está na presença do Senhor. E aí, muita gente deve ter saído, não digo para uma festa, mas deve ter ido passear para algum canto. Mas se fosse um culto ou para fazer a obra do Senhor, ia dar uma desculpa. Porque não é interessante ficar, dentro de um lugar escutando. Eu já escutei gente falar assim: não vou para a igreja porque é uma gritaria. É um barulho, uma cantoria alta, parece até que Deus é surdo. Não é que Jesus é surdo, Deus não é surdo. Mas Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Aleluia! Ele está o tempo todo com os olhos abertos, os ouvidos abertos, para nos ouvir, para nos ver. Mas a gente prefere abrir a nossa boca para estar colocando a glória dele para o homem, para o inimigo. Irmãos, quando a gente fala, porque o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo, o diabo já é um derrotado. Em nome de Jesus, ele vai arder no lago do enxofre lá, e a gente não tem que estar dando glória nenhuma para ele, nem pelas coisas ruins. Tudo que a gente passa nessa terra é consequência dos atos da gente, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente quer para a nossa vida. As nossas escolhas, elas vão refletir uma consequência. E a gente quer botar a culpa no diabo. Ele faz um monte de coisa, realmente ele é um imundo, mas ele apenas nos sugere. Agora, se a gente vai fazer, já é outra coisa, isso vem da gente, o nosso livre-arbítrio. E aí Deus fica falando através do Espírito Santo, fala com a gente, mas a gente não está sensível. A gente está preocupada com outras coisas, a gente está dando importância a outras coisas, os problemas vêm. Mas Jesus falou, entendeu? Nesse mundo tereis aflições. Ele avisou a gente disso, ele não deixou a gente enganado, não. Mas sede fortes, seja corajoso, tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. E se Jesus venceu, porque ele foi homem, ele foi colocado aqui nessa terra como homem. Então ele sofreu tudo que a gente sofre aqui. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele passou um monte de situações.
Ele sentiu dor, Jesus chorou. Nada diferente do que nós como homens passamos. Mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E aí, eles andando ali, eles perderam a sensibilidade, porque Jesus estava ali caminhando do lado deles no caminho e eles nem perceberam que era Jesus. Eles acharam que era um peregrino qualquer, uma pessoa que estava ali acompanhando eles. E aí, eles falam, e alguns dos quais estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles sabiam que a ressurreição ia acontecer, porque Jesus falou para eles, mas eles não creram. E muitos de nós estamos assim, nós não estamos crendo na promessa do Senhor nas nossas vidas. O Senhor vai, Ele vai promover tudo aquilo que a gente ouviu Ele falar na nossa vida, Ele vai promover. Mas a gente tem que estar no caminho com Ele. Não adianta ficar, eu vou por aqui, mas eu não vou fazer vou pegar um atalhozinho aqui. Não adianta. Você tem que seguir o caminho com Ele. Não tem meio termo com Jesus. Você não pode ser noiva de Cristo e ter um romance com o diabo. Não tem como. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque o diabo vai te desviar do caminho. Ele vai fazer você pegar esse atalho diferente do caminho que é para seguir. Mas, enfim, eles estão caminhando ali com Jesus, né? Sem saber que é Jesus, porque não reconheceram. E aí Jesus fala para eles assim, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Eles perderam o entusiasmo de seguir a Jesus. Eles perderam aquela conexão com Cristo. Porque enquanto Cristo estava ali, em carne e osso com eles era uma coisa. Mas no momento que eles viram o mestre partir, eles tinham que continuar no caminho, tendo a certeza de que Jesus ia ressuscitar e ia estar ali com eles. Porque o mestre falou que ia estar. Mas não mais em carne e osso, ele estaria em espírito. E eles não foram sensíveis, porque eles não perceberam. Porventura, não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Ora, era necessário que ele cumprisse o plano da salvação. Se ele não passasse por aquilo ali, nós não teríamos a salvação hoje. E aí muitos de nós, quando eu falo nós, é porque eu falo eu e você. A palavra quando vem para você, antes ela veio ao meu coração. E Jesus falou muito comigo essa manhã em relação a isso. Porque a gente está no caminho, a gente pensa que está no caminho, a gente pensa. Mas a gente está muito longe, porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver a glória de Deus na nossa vida. A gente só consegue enxergar as coisas ruins, a gente não consegue ver os milagres que Deus faz todos os dias na nossa vida. Irmãos, quando a gente acorda, já é momento de agradecer e falar, Senhor, muito obrigado por eu estar viva. Quantas pessoas não estão se levantando hoje? É assim que a gente tem que falar toda manhã, porque a gente abre nossos olhos e a gente respira e Deus fala conosco. E a gente não é capaz de falar assim, bom dia, Espírito Santo de Deus, porque eu amanheci viva. Irmãos, eu tive Covid e foi os piores dias da minha vida, porque parecia que realmente eu ia morrer. E eu falava com o Senhor, sabe? Eu questionava com Ele. Eu presa dentro do meu quarto e eu orando ali, eu chorava, eu botava louvores, eu botava pregações e eu ficava falando assim, Senhor, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Então eu não aceito morrer agora. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu preciso falar do Teu amor, de tudo que Tu faz na minha vida todos os dias, das bênçãos que o Senhor me dá todas as manhãs. E assim, meus irmãos, a gente tem que falar do amor de Cristo, mesmo que as pessoas não queiram ver nem ouvir. Mas você não deixa de falar. Só tem 5 pessoas na live. Eu não estou me importando com a quantidade de pessoas. Eu sei que se você está aí ouvindo é porque Deus está falando contigo nesse momento. Eu sei que Deus está trabalhando no seu coração em alguma área da sua vida.
Eu sei que Deus, ele é tremendo, porque eu vejo as coisas que Deus faz, sabe? Às vezes Deus se manifesta da forma mais simples, porque ele não precisa de pompa, ele não precisa de dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa de nada da gente, nada, ele só precisa da nossa adoração. E a gente, quantas vezes a gente deixa de adorar ao Senhor para adorar o homem? Para ficar, sabe, se rendendo às coisas desse mundo. A gente precisa ter essa consciência de que Jesus nos ama tanto, tanto com os nossos defeitos. Tem muita gente que fala assim, eu só vou para a igreja quando eu me converter, quando eu deixar o cigarro, quando eu deixar a bebida, quando eu deixar a droga, quando eu não gostar mais de funk. Olha, as coisas desse mundo, elas são muito atrativas. Muito atrativas. As coisas desse mundo, elas são gostosas, elas são maravilhosas, elas são bonitas. Mas porque o inimigo, ele faz com que isso seja atrativo para você, porque ele não vai se apresentar para você de tridente, de rabo e de chifre. Ele vai ser sutil na forma dele se apresentar para você, porque ele precisa te atrair. Mas você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, para você entender que aquilo ali é uma cilada do diabo na sua vida, para te tirar da graça, para te tirar do caminho. Ele quer te tirar do caminho, irmão. Ele quer fazer você se desviar do caminho que você estava trilhando. Independente se você é ou não crente, sabe? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu a voz do Espírito Santo. Mesmo que você não seja crente. Mas eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu a voz do Espírito Santo. Porque ela é uma voz suave, ela é uma voz mansa, que fala com você e te mostra que você não tem que seguir por ali. Mas você vai porque você é teimoso. Porque você acha que você tem que fazer aquilo que você quer. Porque para servir a Cristo é preciso renúncia. Renunciar às coisas, sabe, desse mundo, que são maravilhosas, que são gostosas, porque o pecado, ele não é ruim, não, o pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, as pessoas não iam querer o pecado. Então Jesus estava ali, né? Vamos voltar para cá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam. E ele fez como que ia para mais longe. Jesus resolveu fingir que eu vou mais para longe, para ver o que eles iam falar. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Eles convidaram Jesus para entrar com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente conhece Jesus, mesmo que a gente nem saiba que é ele, a presença dele é tão gostosa na nossa vida que a gente quer que ele fique. A gente sente uma necessidade de Jesus estar com a gente. A gente sente necessidade de estar perto dele, que ele não saia de perto da gente. E aí Jesus resolveu entrar com eles naquele lugar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando-lhe o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu-lhe. E abriram-se então seus olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Como que coloca aberto, Cláudia? Eu não sei. Entendi. Como que eu faço agora, meu Deus? Eu não sei. Eu tô tentando aqui. Ai, Jesus. Eu não sei como é que faz para abrir, né? Deus. Poxa, que bem fazer isso. Dei mole, né? Amém. Poxa vida. Então, aí quando ele deu o pão, né? Ai, meu Deus, botei o contrário. Quando ele
ele partiu o pão, os discípulos reconheceram ele. Naquele momento que ele repartiu o pão ali, eles puderam ver a graça de Deus, eles puderam ver que era Jesus. Abriu-se os olhos, é como se tivesse caído as escamas daqueles homens. E aí, quando eles abriram os olhos, né, eles puderam ver algo diferente. E aí eles entenderam que o tempo todo eles estavam com os olhos fechados. E eu imagino que aqueles homens devem ter ficado muito envergonhados, muito constrangidos, porque o tempo todo Jesus estava ali com eles e eles não se deram conta disso. Mas por quê? Porque eles estavam muito presos às coisas do passado, daquilo que eles viveram com Jesus. Muita gente hoje em dia, infelizmente, dentro das igrejas, eles pensam assim: eu vivi naquela época do pastor tal, era desse jeito, na época do irmão fulano, o louvor era dessa maneira, e assim as pessoas vão vivendo do passado, e aqueles discípulos não eram diferentes não, eles estavam vivendo do passado, do que eles tinham vivido com Jesus, mas um passado tão próximo, uma coisa tão próxima que tinha acontecido, tinha 3 dias só. Mas assim é com a gente. A gente às vezes, olha, o milagre aconteceu ontem. Aí hoje acontece um probleminha, você já desanima, você se desgasta, você quer sair da igreja, você quer sair da presença do Senhor, você quer, não é mais desse jeito, eu tô me sentindo muito chateada com aquele irmão dentro da igreja, é porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo e ninguém reconhece o que eu tô fazendo. Irmãos, meus queridos, a gente não tem que estar olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, nem para baixo. A gente tem que estar olhando para o alto, porque é lá no alto que está a nossa glória, é com Deus lá em cima. Não é aqui com os homens, porque os homens, eu sou falha, eu tenho 1000 defeitos. E eu vou olhar o seu defeito, eu vou olhar a sua debilidade, eu vou olhar a sua limitação. Assim como você que está aí do outro lado, você vai olhar para os meus defeitos. Você que me conhece, você sabe quem eu sou. Mas mais do que você me conhece, Deus me conhece. Mais do que qualquer pessoa, Deus te conhece. Ele reconhece em você o adorador que Ele quer que você seja. Não sou eu, a Patrícia, que vou reconhecer em você a sua adoração. Não sou eu, porque eu sou humana, eu sou falha, eu sou cheia de defeitos. Mas Jesus não. Jesus te ama do jeito que você é. Mesmo que você esteja caído. Mesmo que você esteja fraco, sabe? Mesmo que você esteja se sentindo o menor. Mas Deus te quer do jeito que você tá. Deus te ama dessa maneira. Porque Ele sabia exatamente. Senão não precisava do plano da salvação. Ele sabia. É claro que existe uma condição. Você conhece Jesus. Você tem que segui-lo. Você não tem que ficar, olhando para o irmão, para o lado, para frente. Você tem que olhar para o alto, como eu já falei. Mas ele não está preocupado, sabe, com essas coisinhas pequenas. Ele está preocupado em ver o seu coração, como ele está diante dele. Se derrama, se joga, sabe? Se joga, porque ele está esperando sabe? Senhor, me ajuda, porque de mim mesma eu não consigo, não. Eu não consigo te enxergar, eu tô sem sensibilidade, eu tô fraca, eu tô desanimada, eu tô querendo chutar o balde, eu tô querendo ir embora, sabe? Eu não tô conseguindo te enxergar do meu lado no caminho, mas você tem que ser honesto com Jesus, você tem que ser honesto. Não adianta você ficar de mentirinha, achando que só porque você tá dentro da igreja, você tá salvo. Eu tô na igreja, entendeu? Meu irmão que não tá, ele não tá salvo. Ele tá lá no mundo.
Às vezes ele está mais em comunhão do que você. Porque você está pensando que está, mas você não está. Às vezes você está se achando, sabe, o santarrão da história. Mas você está mais distante do que quem está lá no mundo. Então a gente tem que, sabe, olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, cadê aquela sensibilidade à voz do Espírito Santo que eu não estou tendo mais? Seja honesto com Deus, sabe? Fale com o Senhor. Senhor, me ajuda, porque de mim mesmo eu não estou conseguindo, não. E ali eles disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha, irmãos, aqui eles estão reconhecendo que Jesus estava o tempo todo com eles. Eles é que não ouviram. E assim somos nós. Nós sabemos quando é Jesus que está falando. Nós sabemos, mas a gente não quer, porque arde no nosso coração. Tem aquele louvor da Fernanda Brum, que fala no Santo dos Santos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você pode até sair da presença do Senhor, mas você não consegue viver bem em outro lugar. A alegria que você tem é falsa. É uma falsa aparência, é uma ilusão. Você sente falta de estar na presença do Senhor. Você sente falta de estar nos átrios do Senhor. Você sabe que você não está no lugar que era para você estar. Você sabe que era para estar dentro da casa do Senhor. Mas a sua carne, ela fica gritando e pedindo para você ir para outro lugar. Ela pede para você ir para o pagode, ela pede para você ir dançar funk, ela pede para você estar em locais que não são do agrado do Senhor. Mas no fundo, você sabe. Porque um dia você pisou no Santo dos Santos. E assim eram aqueles homens, aqueles discípulos. Eles sabiam, ardia, eles declararam com a boca deles que ardia no coração deles quando aquele homem, que era Jesus, que estava andando com eles, falava das Escrituras. Mas eles não deram ouvidos, né? E aí precisou Jesus caminhar, né, vários quilômetros com ele até chegar na bendita cidade, para que eles pudessem entender que era Jesus que estava falando. E ali Jesus desapareceu. E assim é com a gente, sabe? Às vezes a gente está andando, né? Jesus está falando, e aí no momento que Jesus... eu acredito que às vezes Jesus se cansa um pouco da gente. Deus até me perdoe se eu estou falando alguma besteira, mas eu acho que às vezes Jesus se cansa um pouco da gente. Sabe por quê? Porque ele fala, e a gente fica assim, ó. A gente fica, sabe, de rebeldia. A gente fica sem querer ouvir a voz do Senhor, sabe? O meu esposo, ele agora, ele tá lá, né? Como dirigente do culto. Irmãos, quantas vezes eu pedi ao meu esposo para estar comigo na casa do Senhor, e ele virava as costas, sabe? E ele falava: não, ainda não é o tempo. Aí Jesus, sabe, o leva, faz como Deus fez com Jonas, que não queria pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive. Mas o que Deus fez? Levou Jonas para a barriga do grande peixe. E lá ele ficou um bom tempo, até ele entender qual era a vontade de Deus. Não permita, sabe, que o inimigo ele coloque escamas nos seus olhos. Arranca elas. Você tem esse poder, Deus te deu essa autoridade para você arrancar as escamas dos seus olhos, tirar os tampões dos ouvidos, para você ficar sensível à voz do Espírito Santo e Deus poder falar com você tudo que você tem que falar. Para aquele povo lá da sua casa, do seu trabalho, da sua escola. Você tem essa autoridade porque você é profeta de Deus aqui nessa terra. Não permita, sabe, que o Senhor
te leve para dentro da barriga do grande peixe, para que você possa fazer a obra dele. Porque quando você estiver lá, você vai lembrar e vai ficar igual Jonas, querendo desesperado sair dali e ir pregar para o povo de Nínive. Aí, aleluia, Deus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente é grande demais, que a gente é santo demais. E tem um povo que está precisando que você abra a sua boca. Mesmo que essas pessoas pensem assim, fulana, era assim, era assado, agora tá na igreja, tá se achando. Não pensa nisso não. Você acha o quê? Que quantas pessoas vão falar de mim? Quantas pessoas vão falar do Júlio quando ele estiver pregando a palavra de Deus aqui fora? Quantas pessoas vão falar de você? Aleluia! Mas você não tem que estar preocupado com o homem. Você tem que estar preocupado com o que Jesus está pensando a seu respeito. Com o que Deus está mandando você abrir a sua boca e falar. Aleluia! Mesmo que aquele homem que eu falo, é o povo que está aqui fora. Mesmo que eles venham te acusar, mesmo que eles levantem a sua voz contra a sua vida, mas você tem um Deus que te justifica. É o nosso Deus que nos justifica e que nos mostra quem nós somos. Você não tem que se importar, sabe, com o que as pessoas estão falando. Você tem que ir lá e falar. É no seu trabalho. Dá testemunho, sabe, do que Deus fez na tua vida. Você não precisa estar abrindo a sua boca, assim, falando com belas palavras, pregando, sabe, em grandes igrejas. Prega para uma pessoa, sabe? A oportunidade que você tem de falar do que Jesus, esse lindo, maravilhoso, fez na tua vida. Renata, como que Deus trabalhou na tua vida, como Ele tem trabalhado, Renata. Cláudia, você, amiga, quantas experiências você teve com Jesus. Lana, quantas experiências você está tendo com Jesus, aleluia. Então a gente tem que falar desse amor de Jesus na nossa vida, o que Ele tem feito todos os dias. A gente não tem que estar calado não, porque o povo aí fora está sedento. Ele está sedento da palavra do Senhor. Mas a gente se acovarda, a gente fica com vergonha, a gente fica com medo. A gente acha que vão virar cara pra gente, sabe? E vão mesmo. E vão nos apedrejar, sabe? Não vai ser fácil, a seara não vai ser fácil. Mas cabe a nós que conhecemos a palavra. Somos nós que temos que levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que não o conhecem. Nós já tivemos essa experiência com Jesus. Nós podemos até estar fraquinhos, mas a gente precisa, sabe, abrir a nossa boca e falar. Mesmo que as pessoas virem o rosto e falem até por trás da gente, fulana, beltrana, cicrana, fez isso, fez aquilo, dançava, bebia, fumava, roubava, matava, não importa. Aquele velho homem, aquela velha Patrícia, aquela velha Cláudia, aquela velha Renata, aquela velha Lana, a Ivana, aquelas velhas criaturas, sabe? Elas já se foram, elas morreram. Hoje há uma nova criatura aqui. Aleluia. E eu não adianta. Gente, se eu voltar a ser o que eu era, é como a palavra de Deus diz. É como o cachorro que volta ao vômito. Aleluia. Então a gente não pode voltar atrás, a gente não pode retroceder.
Sabe, por mais difícil que esteja a caminhada, conforme aqueles homens estavam caminhando tristes, desanimados, abatidos naquele caminho, mas Jesus estava ali do lado deles. E assim é conosco. A gente tá sozinho? Não. A gente não vê Jesus, mas a gente sente. E ele tá todos os dias falando: minha filha, meu filho, eu estou contigo. Não desanima, não. Eu vou te dar vitória, mas você tem que perseverar. Sabe, você tem que perseverar. Você tem que se jogar na obra. Não fica, sabe, chateado, porque as coisas vão acontecer de ruim, vão. O inimigo, ele vai tentar contra a sua vida, contra a minha, sabe? Mas Deus dá um refrigério, Deus nos levanta, Deus nos, sabe, nos garante a vitória. Ele nos prometeu e ele vai cumprir. Pode demorar um pouquinho. A minha bênção está demorando um pouquinho, mas eu sei que ela vai chegar. E quando ela vier, como diz lá em Coríntios, fala assim, ó: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai ser aniquilado. Então, às vezes, a gente está querendo uma coisa, mas quer que chegue naquele momento, mas naquele momento ainda não está perfeito, sabe? Não está perfeito. E aí Deus começa a trabalhar na gente para a gente aprender a esperar. A minha vida tem sido de espera. Anos e anos esperando, mas eu sei que quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito vai ser aniquilado para a honra e glória do Senhor. Sabe? Então, Renata, Deus está trabalhando, Renata. Eu creio que Deus está trabalhando, amiga. Você só tem que crer, não desanimar não, sabe? Fica firme com o Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Todas as nossas lutas são para engrandecer o nome do Senhor, porque a gente vai dar glória, sabe? A gente vai enaltecer o nome do Senhor e a gente vai poder declarar que só Jesus, sabe? Ele faz na nossa vida o que mais ninguém faz. O homem pode nos dar bem material, pode nos dar um agradinho, uma bajulação, mas essa paz, sabe, que a gente tem verdadeira só com Jesus. E esses homens aqui, eles não perceberam até o momento que Jesus resolveu se mostrar para eles através da partilha ali do pão. E esse pão é quando a gente abre a palavra do Senhor, que a gente se alimenta, sabe, da palavra do Senhor. E ali Ele fala com a gente, e ali Ele mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, assim como José, né? Mas eu tô falando de Jeremias porque eu me vejo muito em Jeremias, o profeta chorão. E Jeremias ficou ali dentro de uma cisterna e ele não tinha. Era parede de um lado, parede do outro, parede na frente, parede atrás. Mas a cisterna, ela fica aberta no alto. Por quê? Porque é dali que vai descer a glória sobre as nossas vidas. É quando a gente olha para o alto e a gente clama: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou abatida, me ajuda, sabe? E aí Deus, lá de cima, Ele vê o nosso coração sincero, o nosso coração pronto a agradecer, um coração que está disposto, sabe, a aceitar de Deus o que Deus tem para fazer pela gente. Mas a gente tem que olhar para o alto, e a gente tem que ser humilde, e a gente tem que falar: Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais, eu estou cansada, eu estou abatida. Então, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu espero que seja para edificar a vida de vocês. Eu não sei como você está, se você está fraco, se você está dentro de uma cisterna, ou se você está dentro da barriga do grande peixe. Mas sabe, ou se você está no caminho de Emaús, que você não está conseguindo, não está sensível à voz do Espírito Santo de Deus.
mas que Ele possa, sabe, abençoar a sua vida. Que Ele possa se mostrar para você como Ele é. Mas que você abra seus ouvidos, que você abra seus olhos e que principalmente você abra sua boca para glorificar esse Deus que é tão tremendo, esse Deus que é tão maravilhoso, esse Deus que nos ama acima de todas as coisas, porque nós somos tão especiais para Ele, que Ele deu o filho dele, gente. Que eu não daria minhas filhas por ninguém. Você daria seus filhos? Eu tenho certeza que não. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Ele deu o filho dele por mim, que não vale nada, que não tenho merecimento de nada, sabe? Mas Deus deu por amor a mim e por amor a você. Então abra sua boca e fale de Jesus por onde você passar. Mesmo que você fale aquela frase bobinha assim, ó, Jesus te ama. Mas fala. Não deixa de evangelizar, não. Não deixa de pregar a palavra do Senhor. E esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a você que esteve aqui compartilhando comigo desse momento. Sabe? Eu agradeço imensamente. Tá bom? Fica com Jesus. Muito obrigada. Eu vou fazer outras lives, sabe? Hoje só teve 7 pessoas. Glória a Deus. Estou feliz. Porque mesmo que tivesse uma, essa uma receberia da parte do Senhor. E, como eu falei, né? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Então, eu tenho certeza que Deus falou comigo e falou contigo. Amém? Um beijo no coração de todos vocês, tá bom?